grande pergunta que fica é por que a organização que se apresenta como a Igreja Remanescente e que guarda todos os mandamentos de Deus se envolveria diretamente com a prática do aborto através dos dízimos, ofertas e doações de seus membros e se beneficiaria com recursos financeiros vindos diretamente desta prática. Como você viu no episódio anterior, a Igreja Adventista demorou mais de 1 ano para escrever diretrizes para os seus hospitais em como proceder com relação ao aborto e incluiu nessas diretrizes a liberdade para executar abortos tanto eletivos quanto terapêuticos e deixou 100% a cargo das mulheres decidir o que fazer em cada caso. É claro que existem muitos fatores envolvidos nessas diretrizes que iremos explorar durante essa parte final deste documentário. No entanto, é necessário iniciar essa apresentação revelando quais eram as posições sobre o aborto e o encerramento da vida vindos de 2 personagens importantes no Adventismo, Tiago White e Ellen White. Como você deve imaginar, a Igreja Adventista e os seus líderes, incluindo pastores, presidentes, teólogos, provavelmente teriam consultado e estudado os livros e escritos de Ellen White, a suposta profetisa e mensageira oficial de Deus na Terra, para buscar instruções de como proceder com relação ao aborto. Mas a verdade é que eles ignoraram completamente, o que mostra que a profetisa, na verdade, é relevante quando convém. Quando não convém, ela automaticamente deixa de ser a chamada profetisa. Portanto, todas as vezes que você ouvir o nome de Ellen White numa igreja adventista como um argumento para determinar como você deve ler, interpretar ou viver a sua vida, lembre-se deste documentário. Vamos começar pelo nome mais importante na Academia Adventista, J. N. Andrews. Ele disse: um dos pecados mais chocantes e ainda assim um dos mais prevalentes nessa geração é o assassinato de bebês em gestação. Deixe aqueles que pensam que isso é um pecado pequeno que leiam Salmos 139:16. Eles verão que até o nascituro está escrito no livro de Deus e podem estar certos de que Deus não passará desapercebido o assassinato de tais crianças. J. N. Andrews mencionou Salmos 139:16 e o que diz lá? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. A próxima referência ao aborto na imprensa adventista está contida no livro Um Apelo Solene. Esse livro foi editado por Tiago White em 1870, enquanto ele era presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele apresentou a declaração que ele extraiu do livro Vitalidade Exaurida, do Dr. E. P. Miller. Tiago White disse que esse livro era extremamente importante. Veja o que o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Tiago White, marido de Ellen White, disse: poucos estão conscientes da extensão terrível quando este negócio nefasto, esta prática pior do que diabólica, é levada a cabo em todas as classes da sociedade. Muitas mulheres determinam que não se tornarão uma mãe e se submetem ao tratamento mais vil, cometendo o crime mais vil para cumprir seu propósito. E muitos homens que têm tantos filhos quanto podem sustentar, em vez de restringirem as suas paixões, ajudam na destruição dos bebês que geraram. O pecado está na porta de ambos os pais, em igual medida. E além de tudo isto, as consequências de tal prática são muito desastrosas, tanto para a natureza física como moral daqueles cujas almas estão manchadas com este terrível pecado. O uso dessa declaração pelo presidente mundial da Igreja Adventista, Tiago White, e marido da suposta profetisa de Deus, Ellen White, oferece uma clara indicação da posição da Igreja Adventista e de seus líderes naquela época. Os sanatórios adventistas eram uma forma da igreja se posicionar com relação à defesa de uma vida saudável, e o Dr. Kellogg não poderia se manifestar de forma diferente do seu parceiro na organização, Tiago White. No seu famoso livro chamado
homem uma obra de arte? Kellogg disse isso sobre o aborto. O embrião é possuidor de sua própria individualidade, com seu próprio futuro, suas possibilidades de alegria, tristeza, sucesso, fracasso, fama e ignomínia. A partir desse momento, adquire o direito à vida, um direito tão sagrado que, em qualquer terra, violá-lo é incorrer na pena de morte. Quantos assassinos e assassinas ficaram impunes? Ninguém, exceto Deus, conhece toda a extensão desse crime hediondo. No dia do julgamento final, qual será o veredito? Assassinato? Assassinato. Assassinato de crianças, o massacre de inocentes, mais cruel que Herodes, mais sangue frio que o assassinato da meia-noite, mais criminoso que o homem que mata seu inimigo, o mais antinatural, o mais desumano, o mais revoltante de todos os crimes contra a vida humana. É importante lembrar que a Igreja Adventista já tinha uma posição contra o uso de armas, a participação no exército ou forças de segurança, principalmente como forma de prevenção de que seus membros se envolvessem em assassinatos durante conflitos. Portanto, a posição com relação ao aborto era paralela à mesma perspectiva da prevenção da vida acima de qualquer cenário. Essa posição adventista consistente contra a prática do aborto de vidas humanas encontrou o apoio de Ellen White, que fez diversas declarações sobre a santidade da vida humana. Ela disse no livro O Ministério da Cura: Deus olha para a pequena semente que ele mesmo formou e vê dentro dela a bela flor, o arbusto ou a árvore alta e extensa. Ele também vê a possibilidade em cada ser humano. Em Patriarcas e Profetas, ela falou ainda mais diretamente ao ponto de proteger a vida humana inocente quando ela disse: a vida humana, que só Deus poderia dar, deve ser preservada de forma sagrada. Portanto, qualquer presidente da Igreja Adventista, qualquer pastor, qualquer obreiro e qualquer representante oficial dos Adventistas que tenha a simples capacidade de leitura tem plenas chances de identificar a posição oficial dos fundadores da organização quando o assunto é o aborto. Nunca existiram dúvidas a respeito disso. Nunca foi uma posição velada, e a suposta profetisa, quem diversas vezes plagiou outros autores, com a ajuda até de suas assistentes, mesmo assim repetiu diversas vezes que a vida humana, sim, deveria ser preservada. Portanto, qual era a dúvida em 1970 e 1971? Porque o presidente dos Adventistas, Robert H. Pearson, e o futuro presidente mundial da Igreja Adventista, Neil C. Wilson, não deram ouvidos à suposta mensageira do Senhor, Ellen White, e ao ex-presidente da Conferência Geral, Tiago White, ou aos doutores adventistas e os teólogos do século XIX. Para você compreender, vamos dividir em 3 partes importantes que virão a seguir e que vão revelar a essência dos interesses da organização quando a vida de um bebê está em jogo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se apresenta como o CNPJ que guarda todos os mandamentos, uma organização que guarda todos os mandamentos, uma pessoa jurídica que guarda todos os mandamentos. No entanto, o mandamento sobre não dizer falso testemunho é um dos mais quebrados dentro da organização adventista, e com o assunto do aborto não poderia ser diferente. Na primeira parte deste documentário, nós apresentamos as 2 diretrizes criadas pela Conferência Geral, as diretrizes do aborto de 1970 e as diretrizes de 1971. No entanto, nós também revelamos que, com o passar do tempo, os membros começaram a questionar qual era a posição oficial da Igreja, a versão de 1970 ou a versão de 1971. E é em momentos como este que você consegue enxergar como uma organização supostamente cristã
se apresenta diante da sociedade e, principalmente, diante de Cristo. Em 1971, no mesmo ano em que as diretrizes liberais que permitiam qualquer aborto foram criadas, a revista Ministry publicou uma matéria que fez todos os membros da Conferência Geral Adventista tremer. Lembre-se que a revista Ministry é uma publicação oficial da Igreja Adventista e antes da existência dos celulares e laptops, revistas eram o principal tipo de mídia que chegava na porta e na casa das pessoas, juntamente com aquele jornal semanal. Em outras palavras, a grande maioria dos adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos iriam ler essa matéria. Os membros, os doadores de dinheiro para a igreja, aqueles que realmente sustentam e pagam os salários dos pastores, os membros. A revista Ministry publicou uma edição sobre o aborto, além dos artigos que alertavam contra ir além dos abortos terapêuticos no primeiro trimestre. A revista publicou as 3 diretrizes originais aprovadas pelo Comitê da Conferência Geral em 13 de maio de 1970. Ironicamente, as diretrizes que liberavam qualquer aborto foram escritas em 2 de março de 71 e ainda estavam passando pelas revisões finais exatamente ao mesmo tempo em que a revista Ministry se manifestou e foi publicada. O clima esquentou de vez quando Robert E. Osborne, oficial da Conferência Geral e membro do Comitê do Aborto, escreveu ao presidente do comitê W.R. Beach e disse: "Me parece que os artigos da revista Ministry são completamente prematuros. Caso contrário, a nomeação de um comitê para analisar esse assunto e de forma mais profunda é uma verdadeira farsa." Robert Osborne sabia que esse artigo seria um problema. A revista Ministry havia tomado um lado definitivo, que era o apoio a abortos apenas e tão somente terapêuticos por razões extremas e de preservação da vida em risco iminente. A revista, que estava chegando nas caixas de correio de milhares de adventistas, estava alinhada com a defesa inquestionável da vida e da luta por ela até as últimas possibilidades. Porém, Robert Osborne estava se reunindo com os líderes do alto escalão da Igreja Adventista para justamente defender o contrário, a liberação completa do aborto em hospitais da suposta Igreja remanescente. Vendo que a confusão e o conflito eram públicos, o Comitê do Aborto, liderado por Beach e influenciado diretamente por Neil Wilson, começou a correr o quanto podia para terminar o que seriam no futuro as 5 diretrizes liberais adventistas do aborto. Mas agora eles tinham um problema. Os membros da Igreja Adventista apoiaram a revista Ministry. Os adventistas do sétimo dia se manifestaram contra o aborto, mas ao mesmo tempo os líderes adventistas estavam indo na direção contrária. Qual seria então a solução para esse dilema? E a resposta, infelizmente, foi muito simples: mentir. A Igreja Adventista, através das décadas, mentiu e omitiu que as 5 diretrizes a favor de qualquer aborto sequer existiam para os hospitais adventistas. E ao longo da história, exemplos muito específicos demonstram que a Igreja remanescente abriu mão do 9º mandamento e do 6º mandamento de uma só vez. Desde 1971, as publicações adventistas continuaram a confusão. Ao longo dos anos, colunistas e editores adventistas publicaram declarações usando as diretrizes lá de 1970 como sendo a política adventista oficial. A revista Adventist Review, em 1986, na edição de 13 de fevereiro, publicou um artigo intitulado Uma visão aprofundada do sistema adventista de saúde, incluindo uma entrevista de 7 páginas com Donald Welch, o fundador do que ficou conhecido como Sistemas Adventistas de Saúde. Donald Welch, pressionado pela Conferência Geral, mentiu dizendo que os hospitais adventistas seguiam sim as diretrizes de 1970. Lembre-se, ele disse isso em 1986. Na entrevista, Welch afirmou:
A Igreja desenvolveu diretrizes para hospitais e instituições de saúde em relação ao aborto em 1969. Essas diretrizes desencorajam fortemente o aborto. Elas permitem o aborto em certos casos em que há uma consulta médica. Vários médicos concordam que isso precisa ser feito para a saúde da mãe, em alguns outros casos, como estupro. Welch continuou dizendo: eu serei franco e direi que houve um tempo em que várias de nossas instituições faziam alguns abortos, e essa situação levou a essas diretrizes. William Johnson, que era o editor da Adventist Review à época, lembra dele? Pois é, ele foi extremamente pressionado pelos médicos adventistas que leram essa entrevista com o fundador do sistema de saúde adventista, mentindo descaradamente e ainda afirmando que os abortos eletivos sempre haviam ocorrido dentro do sistema e que as diretrizes de 1970 haviam sido geradas para prevenir esses supostos abortos, sem nunca mencionar as diretrizes de 1971 usadas pelos hospitais que ele era o diretor. Mesmo sob pressão, William Johnson permitiu que a entrevista fosse publicada, mesmo tendo conhecimento da mentira, algo muito comum no adventismo, onde funcionários obedecem a qualquer ordem, seja ela cristã ou não, com medo de perder seus empregos e suas posições. Num outro caso, o Comitê Executivo da União Adventista de Colômbia havia fornecido cópias das 3 diretrizes de 1970 à Conferência de Ohio, quando eles solicitaram uma orientação sobre o assunto do aborto. Imagine só, o ano era 1987. Em 1984, o Conselho de Ação Cristã publicou seu Guia de Planejamento Comunitário para a Santidade da Vida Humana. Essa publicação incluía um resumo das atitudes em relação ao aborto por parte de organizações religiosas, e nessa publicação a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi incluída como um órgão relevante no país. Vendo que o nome da Igreja Adventista iria ser publicado num documento de saúde pública, a conferência enviou as diretrizes desatualizadas de 1970 novamente, e o Conselho de Ação colocou os Adventistas do Sétimo Dia no seu grupo número 2, como geralmente contrários ao aborto, mas que abriam exceções em casos extremamente difíceis, mentindo ao órgão e escondendo as diretrizes a favor do aborto de 1971. Existem diversas publicações da Revista Adventista, de jornais, panfletos e muitos outros materiais oficiais da Igreja que escondem dos membros as práticas abortivas nos hospitais e que a Igreja Adventista realmente, de fato, defende. Omissões, mentiras, enganações são repreensíveis, vindos de uma igreja que se posiciona como igreja remanescente e que guarda todos os mandamentos de Deus. Mas pior do que isso é a mensagem que pastores adventistas repassam a seus membros a respeito do aborto. Pastores ameaçam mulheres e familiares utilizando a força eclesiástica que eles possuem, defendendo uma posição dentro da igreja que só existe da porta para dentro dos templos e não da porta para dentro dos hospitais adventistas. Vejam o que esses pastores e representantes da Igreja Adventista disseram publicamente aos membros leigos sobre a questão do aborto. Listo, pastor, ¿qué posición tiene la Iglesia Adventista frente al aborto? Bueno, la Iglesia Adventista acepta los 10 mandamientos como su regla de fe y práctica. Uno de esos mandamientos es no matarás. Nosotros consideramos que la vida inicia en el momento de la concepción. Por lo tanto, rotundamente un no al aborto. Esa es nuestra posición eclesiástica, porque el único que tiene derecho a dar la vida o a quitarla es Dios. Si una mujer miembro de iglesia practica el aborto, ¿cómo actúa la iglesia frente a ese caso? Bien, si una mujer en nuestra iglesia practica el aborto, el procedimiento es el mismo procedimiento que se le haría a un miembro que asesine a alguien, o a un miembro que robe, o a un miembro que viole el sábado,
porque son principios de la ley de Dios. Así que el aborto no está contemplado, así se hace el proceso disciplinario, el proceso de no estar ya como miembro activo de la iglesia. Obviamente no con eso le estamos cerrando la puerta, ¿no? Sino que hacemos el proceso de restauración para que la persona vuelva nuevamente a estar en comunión con Dios, y al igual que cualquier otro pecado, el aborto también tiene perdón. Y digamos, cuando una mujer tuvo ese caso como de violación o malformación del feto, que pues la ley sí permite abortar en esos casos, ¿qué piensa la iglesia acerca de eso? Bueno, yo creo que muerte es muerte, sea justificada o injustificada. Y en este caso estaríamos hablando también como, bueno, si hay un asesino en serie, entonces lo fusilamos porque es para el bienestar del resto de la comunidad. Yo creo que el único que tiene derecho a quitar la vida, como lo he dicho, es Dios. Y solo bajo sus órdenes se quita o se deja vivir. Entonces Dios no ha facultado al hombre de quitar la vida en ningún caso. Sea por violación, probablemente esa persona va a entrar a hacer bendición en esa familia. Y si es por malformación, yo creo que Dios es capaz de transformar eso. Si usted revisa la historia, creo que fue a Beethoven, uno de los músicos, que le diagnosticaban que iba a salir con malformaciones, y finalmente no fue así. Fue uno de los genios que hoy tenemos de la música. Entonces Dios puede transformar lo malo en bueno. Por eso no hay autoridad para nosotros quitar la vida a nadie. Gracias. Ok, gracias. Portanto, se você reconhecer que você errou e confessar para Deus e dizer assim: Deus, eu fui uma assassina, eu fui um homicida, eu fui responsável por um aborto. Senhor, eu reconheço, mas Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, peço que a sua graça esteja sobre mim. Assim como o Senhor perdoou outros tipos de homicídio, perdoa o meu homicídio também, Senhor. Eu não tenho dúvida alguma de que neste momento que você assiste esse programa, se você fizer essa oração de entrega a Cristo, Ele vai lhe dar perdão e vai lhe dar uma paz que talvez você não esteja desfrutando há muitos anos. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a liberdade dada por Deus para cada ser humano agir deve conduzi-lo a decisões centralizadas na busca da vontade de Deus. O aborto é uma ação que põe fim a uma gravidez já estabelecida. É uma iniciativa que tira uma vida já dada por Deus. Como cristãos, nós somos chamados a ser uma comunidade de fé, amorosa e carinhosa, e que ajude as pessoas em crise a tomarem decisões acertadas. E como fazemos isso? Trabalhamos para fortalecer o relacionamento familiar e instruir sobre os princípios cristãos da sexualidade humana. Além disso, ensinamos planejamento familiar, debatemos sobre as questões morais associadas ao aborto e oferecemos apoio e assistência a mulheres que decidem prosseguir com uma gravidez, mesmo indesejada e problemática. Devemos ainda nos comprometer em diminuir os lamentáveis fatores sociais, econômicos e psicológicos que possam levar ao aborto e a cuidar de forma salvadora dos que sofrem as consequências de decisões nessa área. A igreja não deve servir como consciência para os indivíduos, mas oferecer orientação bíblica e moral que leve esperança às pessoas que vivem em momento de crise. 2 pesos e 2 medidas? Não, a resposta é não. O nome disso é o mesmo que a serpente fez com Eva, lá no Jardim do Éden. E você sabe o nome disso.